E aí, tudo bem? Ó, hoje eu vou te mostrar exatamente macetes para você começar a ganhar nota fácil na redação. Então, para de ficar treinando coisa que não vai trazer nota para você. Pare! Que agora eu vou te mostrar na prática como ganhar nota fácil de verdade. Se liga, chega mais. Ó, essa é a tabela de correção normal que você acha em qualquer lugar. Digitou aí tabela de correção Enem, você vai achar isso, tá? O que você está vendo? Você está vendo 5 critérios, tá? Aqui, ó, competência 1, competência 2, competência 3 e por aí vai. São esses 5 critérios. Cada critério que nós chamamos de competência, tá? Eles têm 200 pontos. Cada critério, 200 pontos. Ok. Agora, olha só o tamanho das frases de orientação que estão aqui na frente de cada um. Então, por exemplo, 200 pontos. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, desvios gramaticais ou de convenções, muita coisa. Eu vou te mostrar como que é a tabela dos corretores, porque eu não entendo isso. Às vezes essa tabela é o que chega lá pro aluno, ó, essa aqui é a tabela do correção do Enem. Só que quando vai pro corretor, meu amigo, a tabela é muito mais fácil, beleza? Então se liga. Olha só a tabela que o corretor vê. Primeiro que ela tá invertida, né? Antes, os 200 pontos estavam lá em cima, aqui você tá vendo o número 5. O que é isso? É um nível, tá? Ele chama de nível. Então aqui, ó, equivale aos 200 pontos, aqui equivale a 160 pontos, porque vai caindo sempre de 40 em 40, aqui 120, aqui 80, aqui 40 e aqui é 0 mesmo, tá? Então vamos lá. Galera, olha só, o que é a estrutura para você tirar 200 pontos? Ó, estrutura sintática excelente. No máximo, uma falha e, no máximo, 2 desvios. Já vou explicar. Olha só a diferença dos 200 pontos para 160. Estrutura sintática boa, então não é excelente. E igual aqui tem o E, poucos desvios. Então, primeira coisa, no manual de corretor, ele não fala pra gente o que significam poucos desvios, tá? A gente vai entender como poucos desvios maior do que quanto? Maior do que 3 coisas. Por que maior do que 3 coisas? Porque, olha só, aqui eu tenho no máximo 2 desvios e aqui eu tenho no máximo uma falha, beleza? Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que é essa falha, o que é desvio. Por que ele não fala assim, ah, você pode errar 3 vezes? E tem muito professor por aí que fala, ah, você pode errar 3 vezes, tá? Bem tranquilo. Nada a ver, nada a ver. Pode ser que você erre 3 vezes e ainda esteja lascado já. Então presta atenção. Quando ele fala que você pode ter 2 desvios, ele está falando de erros de gramática do seguinte tipo. Ortografia, acentuação, por exemplo, tá? Por quê? Olha só. Você comete um erro lá de escrever uma palavra errada. Putz, é um desvio. Você deixa de colocar um acento. Ah, é um desvio. Você tem um erro de concordância, né? Você colocou os cidadão. Ah, erro de concordância. É desvio. Tudo bem? Então, esses erros de concordância, de ortografia, de acentuação, desvios. Agora, o que é falha? Entenda como falha no sentido de falha sintática. Aí você fala... Não entendi nada, meu. Vim aqui achando que era macete, piorou minha vida. Ó, é simples. Falha sintática, entenda como falha estrutural. Por exemplo, você coloca um ponto final onde não era para ter ponto final. Ou seja, isso é uma falha sintática porque a frase fica truncada. O que é truncada? É travado. Você está escrevendo, pumba, colocou um ponto final onde não era. Falha na estrutura sintática, ou seja, falha na estrutura de produção. Ou você não colocou um ponto final, ficou um baita de um texto longo pra caramba, tá? Putz, meu, era pra ter colocado um ponto final antes, já isso um colocou, só escreve. Escreveu 6 linhas e colocou um ponto final só, tá lascado. Isso é uma falha, tá? Então, desvios é aquilo que eu expliquei, falha é essa questão de erros na estrutura, parágrafo muito longo demais com uma pontuação só, ou muitos pontos finais, excesso de pontos finais. Beleza? Tranquilo? Tá, professor, mas cadê o tal do macete? É agora que eu vou te explicar. Olha só, estrutura sintática boa e estrutura sintática excelente. Tem gente que acha que essa parte de excelente é falar muito difícil. Só que não tem nada a ver. Para você ter 200 pontos, você não precisa falar difícil, tá? Na redação do Enem. O que ele considera como uma estrutura sintática excelente? Olha só, eu vou te mostrar aqui e agora. Quando a gente fala de estrutura sintática, eu acabei de falar que estrutura sintática tem a ver com o quê? Com ticaracatica, a escrita, tá? O que é uma estrutura sintática excelente? É um negócio que é refinado, é um negócio, como ele escreve diferentão, não significa escrever difícil, tá? Para você ter uma estrutura sintática excelente, basta que você, em alguns momentos, faça o seguinte, você inverta as coisas. Aí você fala, nossa,
Não entendi nada desse macete. Vou te mostrar exatamente agora. Vou colocar uma frase aqui, ó. Olha só. Portanto, o governo deve ampliar os canais de denúncia a fim de diminuir a violência contra a mulher. Beleza. Tá invertido? Você inverteu alguma coisa? Não. Isso aqui é o jeito tradicional que as pessoas escrevem. O que é inverter, meus amados? Olha só, vou te dar um exemplo, tá? Você pode pegar esse a fim de diminuir a violência contra a mulher e você pode jogar isso onde? Aqui, ó. Você pode pegar isso aqui ó, e colocar aqui, ó. Entre duas vírgulas, tá? Quer ver? Vou colocar para você na tela e vou ler bonitinho. Portanto, vírgula. A fim de diminuir a violência contra a mulher, vírgula, o governo deve ampliar os canais de denúncia. Ponto. O que aconteceu? Eu tirei algo que normalmente se colocaria no final, tá? E coloquei no começo. Por que normalmente estaria no final? Porque normalmente eu começo pelo seguinte, olha só. Normalmente eu começo pelo quê? Isso aqui não precisa decorar, tá? Mas eu começo pelo agente, que é o tal do sujeito, né? Quem é o sujeito? O governo deve fazer isso. Para que o governo deve fazer isso? Para ter tal coisa. Então, o governo ou alguém deve fazer tal coisa para ter tal sucesso, tá? E aqui eu acabo invertendo, eu começo ao contrário. Beleza? Eu vou dar um exemplo até mais claro. Se eu faço assim, ó, vou tomar creatina para ficar forte. Mas é uma ordem normal. Vou tomar creatina para ficar forte. Inverte. Para ficar forte, vírgula. Vou tomar creatina. Beleza? Deu para entender? Então, inverta isso. Professor, quantas vezes? Quantas vezes? Gente, pelo menos aí, umas 2 vezes, uma invertida aí é importante. Só no último parágrafo? Não. Pode fazer uma vez no último parágrafo e mais algum outro momento do seu texto. Se você conseguir fazer umas 3 vezes, melhor ainda. Agora, dúvida que pode estar na tua cabeça. Preciso fazer essa inversão uma em cada parágrafo? Não. Faz umas 2 ou 3 durante o texto. Beleza? Agora, além de inverter, é legal você também fazer intercalações. Como assim intercalações, professor? Eu não estou entendendo nada. Então, olha só, vai aparecer aqui de novo a frase para você. Olha só, portanto, o governo deve ampliar os canais de comunicação. Tá, professor? E aí? O que é intercalação? É quando eu acrescento alguma coisa a mais. Agora, não tem a ver com inverter, tem a ver com acrescentar. Então, por exemplo, e se eu acrescentar uma coisa aqui nessa meiota, eu preciso colocar 2 vírgulas, beleza? Vamos acrescentar então? Vamos lá, ó, se liga. Portanto, vírgula, o governo, vírgula, porque agora eu vou explicar, né? Principal agente de transformação, vírgula, deve ampliar não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Então, eu coloquei entre vírgulas o que é o governo, né? Eu coloquei principal agente de transformação. Então, portanto, vírgula, o governo, vírgula, principal agente de transformação, vírgula, deve ampliar os canais de denúncia. Ponto final. Deu para entender? É isso. Show de bola? Ficou claro para você? É isso então. Esse é um macete para você ganhar mais nota, porque se você fazer durante a sua redação intercalações, tá? E inversões, você vai conseguir já ir lá pro domínio excelente. Só que ninguém te fala isso. Isso está no manual de corretores, porque lá o corretor ele olha, o aluno tem que ter um domínio excelente. E aí lá no manual do corretor vem, mas o que é ter um domínio excelente? Fazer inversões e intercalações. Só que isso eu tenho certeza que muita gente não te conta. É ou não? E o terceiro macete que eu quero colocar aqui para você já, o primeiro foi inversão, depois intercalação e agora eu tenho o quê? Lá na competência 2, olha só, eu vou mostrar a parte que interessa aqui. Você já entendeu que aqui eu tenho 200 pontos, tá? Bom, vamos lá. Uma dúvida da galera, e aí eu não vou focar nesse vídeo sobre os 200 pontos. Muita gente tem dúvida do seguinte, professor, pode usar os textos de apoio ou não pode? Se eu usar os textos de apoio, eu vou zerar? E aí a dica vai ser isso aqui. Tem muita gente que sofre e esse macete, na verdade, é o seguinte. Se você não tem o que falar, use os textos de apoio, porque eles vão te garantir uma boa nota e eu vou provar aqui. Olha aqui, ó. Aqui no nível 3, eu tenho 120 pontos, que é uma baita nota, tá? E ele fala, ó, o texto tem 3 partes. O que é o texto ter 3 partes? Você vai fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Olha só. E repertório baseado nos textos motivadores. Acabou. Então, ou seja, aqui está falando, você vai ter 120 pontos se você fizer introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? E aí, você tem que ter, ou melhor, e aí você
você pode ter repertório baseado nos textos motivadores. Tá aqui, ó, tá aqui. Ah, professor, mas e as outras coisas? Eu vou explicar outro dia, porque essa aula é de macete, essa aula é de rapidez. Por que eu não vou ficar me matando agora? E eu quero quebrar aí a objeção de muitos professores e muitos alunos aí. Olha só, e/ou. O que é e/ou? Quer dizer que eu posso ter os 3 pontos aqui, ó, essas 3 coisas, ou não. Ou eu posso ter uma delas só, eu não preciso ter todas essas coisas. Então, ó, repertório baseado nos seus motivadores. Acabou. Ou posso ter outra coisa. Mas olha só, para eu tirar 120, eu posso sim usar, ó, repertório baseado nos seus motivadores. Então, se o seu professor falou, você não pode usar os seus motivadores, fala assim, é verdade, para tirar 200 eu não posso, mas eu já posso ter uma boa nota tirando 120. E por que eu tô falando isso? 120 não é uma nota ruim. Claro que se você puder tirar 200 pontos, é muito legal e eu vou ensinar a você chegar nos 200 pontos aqui. Tá? Mas em termos de macete, tem gente que fica apavorado quando abre uma prova de redação, porque fala assim, professor, nossa, eu não tenho nada para colocar, nenhum filme, nenhum livro para citar, nenhuma aula de filosofia, nenhuma aula de sociologia, nada de história vem na minha cabeça, nenhuma reportagem, o que eu vou fazer? Nada, meu filho, você vai usar os textos motivadores e com consciência você já sabe que você vai tirar 120 pontos. Cara, se você tirar 120 pontos e nota máxima das outras, que é o que eu tô ensinando vocês podem ficar aí, você está perdendo só ali 80 pontos, pelo amor de Deus. Então, vai-se embora, vai na paz, porque vai dar tudo certo. Fechado? É isso então, se fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Professor, fez sentido? Se você já sabia dessas dicas, fala, eu já sabia. Aí eu vou falar assim, beleza então. Então usa, pelo amor de Deus, tá? E vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. E o principal, muita inscrição nesse vídeo. Vamos estourar esse vídeo aqui de inscritos, tá? Porque eu tô começando essa trilha nova de Enem agora e eu vou com você até a prova. Só que eu quero que vocês estejam inscritos no canal. Combinado? Me ajuda nisso? É isso então. Beijinhos e abraços. Tamo juntos. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu.